Olá, Tainá, bom dia, Iago, Tado, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? 15 dias? Como é que foram de simulado? O que acharam? Eu me passei no número de questões, então. Deu tempo para fazer as minhas e as do Paulo Silva? Não sei porque que eu achei, quando eu pensei assim, eles vão ter 18 questões para fazer em 1h30, eu pensei, né? Mas não, eram as minhas mais a do Paulo Silva. Ah, mas que bom que deu tempo. Tá certo. Eram 28, né? Mas eu não vou fazer isso nessa vez. Mas vou fazer umas 12, 13, eu acho que tá bom. Daí daqui a pouco o Paulo Silva também faz um pouquinho mais, né? Faz umas 11, 12. E aí fica em torno de umas 25 questões, eu acho que fica bem adequado. Mas assim, no geral, bom, vocês sabem, usei questões já prontas, né? Usei questões de outros vestibulares. A grande maioria era da URGS mesmo. Eu acho que usei uma ou outra do Instituto Federal de Santa Catarina. Deixa eu ver o que mais. Uma eu usei da Universidade Federal do Ceará. Uma foi do Ceará, uma foi da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma da Universidade Federal de Goiás e uma da CAF. E o resto tudo era da URGS. Bom dia, Caxambu. Lara tá aí também, a Laila. Bom, pessoal, então, como combinado na nossa programação, né? Vocês tiveram a semana do simulado na semana passada. Hoje a gente vai corrigir eu vou corrigir as minhas questões, né? Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês vão. Bom, vocês já devem. Quando vocês faziam as questões, logo que vocês respondiam, vocês já sabiam se estava certo ou estava errado, ou vocês olharam no final? Como é que era assim? Vocês sabiam se estava certo ou errado? Porque teve gente já que me pediu dúvidas ao longo da semana. Ah, no final dava para ver. Hum, tá certo. Ah, tá ok. Ah, bom. Ah, então tá. Tá bom, então. Aí eu tenho uma curiosidade que eu vou perguntar, mas, né? Eu quero saber se vocês colaram ou não. Eu fiquei pensando, será que eles usaram consulta? Será que não usaram? Eu disse, eu não vou perguntar para eles. Não, eu vou perguntar. Por mais que eles não me respondam, mas só para vocês saberem que eu fico muito curiosa. Ah, ótimo, Dá. Bom, tinha que pegar mesmo, né? Esse era o mínimo. Aí agora eu vou te perguntar uma coisa, Data. Tu pegou a tabela com nome ou sem nome? Pegaram uma tabela toda coloridinha com número de grupo, período, subníveis, tudo prontinho assim, viu aí, ó. Não, tá certo. Mas acho que foi um bom exercício. Olha ali, viu? Óbvio que usar colorida para saber direitinho quem são os representativos, transição. Ah, muito engraçado. Ah, mas tudo bem. Era só para um exercício mesmo, né? A única diferença é que tinha tempo e no final tinha uma nota, só isso. Tá, mas não aquela que tem a consulta no verso, né? Do
propriedades periódicas, sabe? Uma que vira na frente tem a tabela colorida com as informações, aí no verso tem o diagrama de Linus Pauling, tem todas as propriedades periódicas, aí era muito coletivo, aí era demais. Ai, aqui deixa eu até chorar. Mas então tá, pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês, a gente vai corrigir, vai comentando, né? Eu tentei pegar um número de questões assim que pudesse abranger um pouco de cada matéria, tinha bastante coisa para cobrar, né? Mas enfim. No final, assim, vocês acharam fácil, médio, difícil? Bah, tu nem sabe, Caxambu muito bom. Ontem, olha só, ontem quando eu fui olhar, né, e eu disse assim, bah, o que tem que fazer? Ah, eu vou botar as questões dos slides. Não, vou deixar no Word mesmo. E aí eu comecei a olhar assim e disse, ah, eu não dei aparelhagens de laboratório. E no livro de vocês também não tem aparelhagens de laboratório, né? Mas eu vou postar, não sei se slides ou um arquivo com as aparelhagens de laboratório. Daí eu mando sim, eu posto sim. Faz muito tempo que não cai aparelhagem de laboratório. Gente, aquela questão eu não sei nem de que ano era, eu acho que era de 2000. Eu tenho todas as anotações de onde eu tirei, de que ano eu tirei, mas era uma questão bem antiga, né? Mas como às vezes se repete, né? De um ano, muito tempo depois, para outro, pode acontecer. Gostou? Tá certo. Então quer dizer que ela estava bem. Não estava fácil. Olha, eu acho que se tivesse fácil, todo mundo falava: ah, estava fácil, estava fácil, estava fácil. Né? Eu acho que ela não tinha que estar nem fácil nem difícil. Ela tinha assim que abranger todo o conteúdo mesmo, assim, né? E tá de acordo com o que a gente viu em aula, né? Então eu só fui pegando questões assim, olhava o vestibular, ah, vou pegar essa aqui, eu vou pegar essa aqui, assim eu fui indo. Então tá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Depois eu posso também mandar com esse arquivo aqui. Ah, e outra coisa, pessoal, eu acho que eu conversei com alguém que não está aqui, eu acho que foi o... E agora? Não me lembro, deixa eu ver com quem que eu falei. Sobre o gabarito, sobre uma questão... O Diego, falei com o Diego. Porque no meu arquivo não tinha nenhum problema de gabarito. Eu mandei exatamente assim como tá, eu não tinha nenhum problema, mas eu acho que tem alguma questão aí que trocaram o gabarito, tá? Não, mentira. Não são nada. Ai, que dor na minha mão. Sim, sim, bem assim mesmo. Mentira, não é verdade isso, né? Você tá me enrolando. Olha que eu vou procurar saber. Não, mentira? Ai, como é que eu vou saber? Que é o mesmo. Olha aí, ó. É ou não é? Ai, gente, eu não mereço 7 da manhã. Ah, não, é 7, é 8 já da manhã. É mesmo. Não, agora eu vou achar que é mesmo. Por que vocês ficam usando esses códigos aí? Viu? A Sorinha já entrega. É verdade.
Agora eu tenho certeza. Valeu, Sorinha. É assim, é. Então tá. Ai, tu acredita que eu ficava pensando, eu associava a outra pessoa. Nossa, quando a gente tiver aula presencial, eu vou dizer assim, ah, esse aqui que eu achava que era. Ai, que viagem, que viagem. Olha, que viagem. Ai, mas então tá. Nossa, essa eu não vou esquecer mais. Então vamos lá, então, pessoal. Vou lá para cima. Primeira questão. Primeira, eu tentei usar, pessoal, a mesma ordem também dos assuntos, né? Do conteúdo que a gente foi trabalhando ao longo desse primeiro semestre, assim, né? Então, eu fui obedecendo mais ou menos a mesma ordem das questões. Então, a primeira questão, ela era da URGS, de 2001, tá? Então, ela falava mais dos conceitos básicos do que é uma substância pura, uma mistura, homogênea, heterogênea, né? Então, tinha que identificar os sistemas. Então, ele falava assim, ó, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Vocês têm essas questões já? Depois que vocês fazem o simulado, vocês fizeram lá no Google Forms, né? Aí depois que vocês fecham e entregam, vocês têm acesso ao simulado de novo? As questões para estudar? Ou eu tenho que postar as questões? Não liberaram? Ah, tá. Mas eu acho que dá para a gente mandar isso aqui, eu acho, né? Vou ver se eles vão falar alguma coisa no grupo, senão eu mando esse arquivo. Ah, tá. É para poder estudar, né? Para poder ter as questões. Não, mas eu vou ver isso aí, se a gente posta lá no grupo da turma, lá do Facebook. Ai, pois é. Boa. Pois é, não. Por isso que eu fiquei pensando agora, sabe? Eu vou ficar corrigindo como é que vocês vão lembrar. Talvez um ou outro. Vocês lembrem, talvez, a questão que vocês possam ter errado ou não. Porque quando vocês pegam a nota no final, a nota liberada no Google Forms, ele vai te dar a nota. Quando ele te dá só a nota, ou ou aparece para ti as questões que tu errou, por exemplo. É que eu nunca fiz uma prova no Google Forms. Só aparece o que errou. Ah, não, então já é alguma coisa, né? Se aparece o pior é tu receber a tua nota e não saber qual tu errou. Agora, se tu sabe qual tu errou, vai por e-mail. Então, é. O ideal era ter realmente toda a prova e que tu pudesse fazer alguma anotação, outra na prova também, assim. Entendi. Vamos ver para um segundo momento agora. Eu acho que a sua primeira que deve estar corrigindo o simulado com vocês, vocês vão acabar só tendo que acompanhar aqui mesmo, né? Já que vocês não têm elas aí nem físico e nem online, pelo menos vocês vão acompanhando aqui. E aí depois eu vejo com o Gustavo, ou com a Michelle eu acho, se a gente posta ou não posta ali. Mas uma coisa eu já sei que eu tenho que mandar para vocês, que eu coloquei no simulado e vocês não têm, são as aparelhagens de laboratório mesmo. Tá. Então, pessoal, essa aí era, eu não sei como é que tava, se era embaralhada as questões para vocês também, tá? Porque não fui eu eu só entreguei assim o arquivo, ó. Eu entreguei assim. Alguém montou o Google Forms, né? Então, tu pode embaralhar as questões, pode embaralhar as alternativas, entendeu? Então, eu não sei como é que eles fizeram lá no formulário, tá? Então, o sistema 1 tinha o sal de cozinha, areia, óleo e água. A gente sabe que a quantidade de sal
a gente sabe que o sal é dissolvido na água, mas depende da quantidade. Só que nessa quantidade é muito pouco, né? Tem 10 gramas em 100 ml de água. Mais ou menos, claro que não tem essa informação, mas o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é em torno de 40 gramas por 100 gramas de água, né? Por 100 ml de água. Então, claro que esse sal vai estar totalmente dissolvido na água. Só que a areia não se dissolve e nem o óleo, porque o óleo é apolar. Então, a gente tem a água como um componente, o óleo outro componente, a areia e o sal de cozinha. Nós temos 4 componentes. Deixa eu olhar ali. Deixa eu ver. Ah, tem mais essa. Não, tá certo. Eu acho que com razão. Não, tu tem razão. Eu acho que é assim. Tu pode não ter tido dúvidas na prova de química, nem outra prova, mas cada um pode ter dúvida em uma prova e querer revisar uma ou outra prova, né? Não, tudo bem. Eu realmente não sabia disso. Por isso que eu perguntei, né? Porque no grupo a gente não comentou muito sobre isso. Eu acho que só a galera se dividiu para fazer as questões. Alguém montou o Google Formulário, foi aplicado e aí a próxima ordem era corrigir. Então eu imaginei, mas será que eles. Porque os meus não têm acesso, por exemplo. Eu fiz prova lá no meu colégio pelo Google Formulários. Quando eu fecho a prova, eles não têm mais acesso, né? E aí, mas eu posso mandar por e-mail, só que vai por e-mail a nota e as questões que o cara. Mas vai a prova por e-mail, gente. Não receberam a prova por e-mail. Vai por e-mail com as questões. Aí o cara tem acesso ao que ele acertou e ao que ele errou. Eu achava que ia por e-mail, quando a gente pode sim liberar notas. Pois é. Mas vocês cadastraram o e-mail no formulário, né? Para fazer o simulado. Sim, porque quando tu libera a nota, tu vai lá no Google Formulários, libera a nota, quando libera a nota vai por e-mail. E aí eu achava que a prova inteira por e-mail, se não me engano, era isso. E aí vai e aparece em vermelho o que foi, o que errou, aparece em verde o que acertou. Mas igual eu vou ver isso sim, tá? Qualquer coisa, os próprios professores vão ter que postar as suas provas. De nada, meu querido. Então, pessoal, 4 componentes. Óbvio que óleo não vai se misturar porque é apolar, né? Então, tem conceitos aqui também de polaridade, solubilidade. E aí, o sistema 2 é uma mistura gasosa. Essa mistura de gás, ela é sempre homogênea. Então, nós temos 3 componentes e uma única fase, né? Então, essas coisas que é bom, se tivesse na prova, anotar, né? Tantos componentes, tantas fases, tantos componentes, uma fase. E aí ele pedia para confirmar aí o sistema. Então, dizia se ambos eram heterogêneos. Não, né? Porque toda mistura gasosa é homogênea. Ele diz que o sistema 1 é bifásico. Só que olha só, nós temos a areia, o óleo e a água com sal. Então, nós temos um sistema trifásico na primeira, né? Então, não pode ser a B. Na C, o sistema 1 é trifásico, sim, após forte agitação, e em 2 é monofásico. Então, é a letra C, vou marcar em vermelho a nossa resposta a nossa alternativa certa. Tá? Algumas dá para a gente discutir um pouco mais, outras são mais fáceis, vou passar um pouquinho mais rápido. Mas qualquer dúvida, vocês perguntem. Tá? Ele diz que ambos têm uma fase não, né? O sistema 1 é trifásico, é verdadeiro, independente da ordem de adição, é verdadeiro também, tá? Só que o problema é que o sistema 2 não é bifásico, isso que está errado na letra E. A número 2 fala a estrutura do átomo, né? Átomos neutros, íons, cátions e ânions. Então, sobre o potássio e o bromo, tá? Ao compararem o íon potássio e o íon brometo com os respectivos átomos neutros, então eu tenho que comparar o K com o K+,
e o BR com BR-. E aí ele diz que houve manutenção da carga nuclear. Daí vocês podem ter dúvida do que é o termo manutenção e o que é a carga nuclear. Então a gente sabe que no núcleo tem prótons e nêutrons, mas quem caracteriza o núcleo do átomo são os prótons, tá? Então, e o termo manutenção aqui está dizendo que se manteve a carga nuclear de ambos os íons. O aluno pode até ter dúvida do que é de achar assim, manutenção, será que houve alteração e tal? Mas no núcleo, né? E aí o pessoal pode pensar assim, não há alteração no núcleo, então não pode confundir. Esse termo manutenção pode confundir. Mas, de qualquer forma, quando tu olha as outras alternativas, tu percebe que só pode ser essa aqui a verdadeira. Porque o número de elétrons permanece inalterado. Falso, porque tu tem um cátion e um ânion. O cátion perde e o ânion ganha. O quê? Elétrons. Então, é óbvio que vai alterar o número de elétrons. O número de prótons sofreu alteração. Não, o número de prótons é a identidade do elemento. Então, tu pode pensar que não houve alteração na carga nuclear porque o número de prótons não se altera, óbvio que tu não vai marcar C. Ambos os íons são provenientes de perderem elétrons. Não, porque um é cátion e outro é ânion. O cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de elétron. Não, quem recebe elétron é ânion, né? Quem recebe elétron vira ânion, no caso, né? O átomo neutro que ganha elétrons vira ânion. Então, olhando as outras alternativas, essas estão muito erradas, né? Então, houve manutenção da carga nuclear, a gente imagina que permaneceu a carga no núcleo, não houve alteração na carga no núcleo, tá? Acho que era uma questão assim, essas duas primeiras eram questões bem fáceis. A número 3 talvez tivesse um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente não viu, no livro de vocês não tinha aparelhagens de laboratório, mas eu vou sim disponibilizar um arquivo com as aparelhagens de laboratório. De qualquer forma, pessoal, a gente podia pensar assim, como nós vimos métodos de separação de misturas, e aí nos métodos de separação de mistura eu falava de algumas coisas, na filtração, o que tem que ter? Tem que ter um funil, então a gente já podia esperar que aqui fosse o número 6, então a gente começa pelos mais facinhos, os que são mais fáceis de organizar. Eu não sei como é que eu vou triturar, eu acho que aqui vocês teriam mais dificuldade, tá? Para triturar, o número 1 aqui. Mas sabendo que o funil é utilizado na filtração, entendeu? Acho que daí vocês não teriam muito problema, né? Se soubesse disso. E outra coisa que também é comum de a gente falar, o condensador. Onde é que tem condensador? Na destilação. Então, aqui é 4, Tá? Então, isso também facilitaria a vida, né? Se fosse o caso. Mas a filtração aqui já matava a letra A. Era uma questão de 2006, tá? Essa questão era de 2006 da URGS. Mas, o almofariz, pessoal, é um recipiente, assim, parece... sabe para fazer caipirinha que tu bota o limão e a massa? É como se fosse aquilo ali. Só que, geralmente, ele é, assim, de porcelana e tal. É almofariz e o pistilo, que a gente chama, tá? Com um buquinho, assim, é o almofariz e o pistilo que a gente tritura os materiais assim. Então, isso seria o almofariz. O balão volumétrico serve para fazer solução, né? A proveta, ela serve para medir volume. Aí alguém pode pensar assim, mas a proveta serve para medir volume, o copo de Becker serve para medir volume e as pipetas servem para medir volume. Só que uma tem mais... por exemplo, com maior exatidão, tu usa a pipeta volumétrica, depois a pipeta graduada, depois a proveta, por último o copo de Becker. Todos medem volume, só que uns com mais precisão do que outros, tá? Então, mas aqui nem fala, medida de volume e tal, não tem proveta. E a bureta é o que usa para fazer titulação, tá? Bom, então essa aqui é a questão, eu ainda vou disponibilizar para vocês um arquivo com as aparelhagens de laboratório.
A questão de 2004 também era da URGS, era uma questão de 2002, tá? De 2002. Tinha A, B e C, tudo misturado, e a gente tem que fazer os processos de separação de mistura. Então, ele diz aqui, ó, sabendo-se que o processo 1 é uma decantação. Então, eu já começo que decantação é um processo de separação de misturas heterogêneas, tá? Então, eu sei que aqui é uma mistura heterogênea. E o processo 2 é uma destilação fracionada. Então, aqui é uma decantação e aqui é uma destilação fracionada. Esses são os dois processos que eu tenho que ficar atento. Pessoal, se no 2, aqui no 2, eu fiz uma destilação fracionada e destilação fracionada separa líquidos de diferentes pontos de ebulição, eu não posso marcar A, porque é sal de cozinha e água. Para separar sal de cozinha e água, eu usaria uma destilação simples. Posso usar água e gasolina? Não. Ah, mas são dois líquidos, mas são imiscíveis, não se misturam. Destilação fracionada separa líquidos, é um processo de separação de mistura homogênea e separa líquidos de diferentes pontos de ebulição. Então, não pode ser a B, não pode ser a C, ó, o óleo e o sal de cozinha. O sal de cozinha é iônico, né, extremamente polar, não vai se misturar com óleo, que é apolar. Ah, mas eu tenho aqui água e acetona e tenho aqui álcool e acetona. Poderia utilizar aqui qualquer uma delas. O que vai mudar? Olha só, álcool, água e acetona, tudo polar. Seria tudo uma mistura homogênea. Então, só pode ser a letra D, onde o óleo foi separado. O óleo ficou aqui em A, possivelmente no processo de decantação, pode ser decantação com funil de bromo, ou processo de decantação que deixa parado, o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica sobrenadante, tá? Então, acho que não era uma questão bem tranquila assim também. A número 5, acho que já era uma questão um pouco mais difícil, tá? O que a gente viu? Falava um pouco de alotropia, né? Mas é muito raro a gente falar em variedades alotrópicas de metais, tá? Mas enfim, ele dá aqui o ferro é um dos mais importantes metais utilizado pelo homem desde a antiguidade. São dadas as seguintes informações sobre o ferro, tá? Então, ele apresenta 4 isótopos, daí isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons, então é o mesmo elemento, porém ele tem números de massas diferentes. O ferro pode se apresentar na forma de Fe2 e 3, né? O ferroso e o férrico. Isso acho que não é novidade, até porque, pessoal, mesmo que vocês não soubessem as cargas variadas do ferro, vocês sabem que o ferro é um metal de transição. E o metal de transição, por ter, por exemplo, o subnível D incompleto, claro, não cai subníveis para nós, assim, né? Tanto é que a questão de subníveis que eu coloquei aqui no simulado de vocês foi do Instituto Federal, tá? Mas não cai, assim, elétrons emparelhados, desemparelhados, né? Só que o subnível D dos metais de transição, por exemplo, a do ferro é desemparelhado. Tu possui 5 elétrons no subnível D, que cabe 10. Então, pode haver sim mais de um estado de oxidação, quanto mais elétrons desemparelhados tu tem no orbital D. E isso acontece com quase todos os metais de transição, tá? Então, mesmo que vocês não soubessem quanto é, vocês sabem que metais de transição apresentam, a maioria deles apresentam o orbital D incompleto. Isso significa que ele tem elétrons desemparelhados e que geram variáveis números de oxidação, tá? E aí, outra novidade que também vocês podem não ter lido nada sobre isso ainda, né? Que é as variedades alotrópicas do ferro, que pode ser o alfa e o gama. Tem o beta também, tá? Mas esses são os mais importantes. Como é?
a gente viu variedades alotrópicas, mas viu os mais comuns lá. Quais são os mais comuns? O carbono, o oxigênio, o fósforo, né? E qual foi o outro? O ferro e o enxofre. Foram os 4 que a gente viu mais comuns. Mas o ferro também apresenta 2 variedades alotrópicas. Esse aqui é chamado de ferrita, a ferrita, e esse aqui é a austenita, o gama. Mas não precisa saber isso. Mas se vocês forem pesquisar alguma coisa sobre isso, né? Então, considerando os princípios químicos e as informações apresentadas, é correto afirmar que apenas o isótopo 56 é capaz de formar o Fe mais 2. Lembre que na tabela periódica, o ferro que está ali é o ferro 26. A massa que é uma média ponderada. Então, qualquer um deles pode formar o cátion Fe mais 2. Tá? Então, não pode ser a letra A. O ferro alfa é formado por 2 tipos de isótopos e o ferro gama é formado pelos outros 2. Não, né? Tanto um quanto o outro, ele é formado pelo ferro 26, que é na tabela periódica. Para se colocar o ferro na tabela periódica, se usa a média ponderada dos isótopos, então qualquer um deles pode formar. Lembrando, pessoal, que o que diferencia um alótropo de outro? A sua fórmula molecular, que nesse caso não é fórmula molecular, né? Porque os dois são Fe, a diferença é que um é alfa e outro é gama, e tem o beta também, como eu falei. Então, eles se diferenciam pela estrutura cristalina, tá? O alfa, por exemplo, é um cubo, o formato dele é um cubo de corpo centrado, e esse aqui é de face centrada. Então, tem essas diferenças aí. Então, não é a B. Os cátions Fe mais 2 e Fe mais 3 são originados de átomos de ferro com diferentes números atômicos. Não, né? Número atômico não muda. Eles têm mesmo número atômico, tanto é que eles são isótopos. O ferrita, né? O ferro alfa origina cátions mais 2 e o gama origina Fe mais 3. Não, tanto um quanto o outro são ferros e eles podem formar tanto mais 2 quanto mais 3. Então, só pode ser a letra E. Os diferentes isótopos de ferro podem ser encontrados tanto em uma forma alotrópica quanto em outra. Até porque, de novo, eu vou repetir, o ferro que está na tabela periódica é a média ponderada dos isótopos, então qualquer um deles pode apresentar. Dica para vocês, já que apareceu uma questão, essa questão era de, deixa eu procurar aqui. Essa questão, pessoal, foi a número 5, URGS, 2015, tá? Essa questão foi de 2015. Vocês podem fazer até uma leitura sobre isso, alguma anotação de variedades alotrópicas, ou não sei como é que vocês estudam, como é que vocês fazem os resumos, mas, por exemplo, assim, ó, na engenharia de materiais, tem outros alótropos que se usa, né, nas engenharias, na construção civil, como o estanho. Então, dá para procurar também, pessoal, saber alguma coisa sobre o estanho, tá? Ele foi utilizado na Rússia. Tem o estanho branco e o estanho cinza, que eles também se diferenciam pela sua estrutura cristalina, tá? Então, vocês já sabem, quais são os mais comuns? Quais são os alótropos mais comuns? O carbono, o oxigênio, o enxofre, o fósforo. E os alótropos formados por metais, o ferro, né, que isso que já apareceu, muito difícil aparecer de novo, assim, tão próximo um do ano, mas vocês já sabem que pode aparecer o estanho, que tem o estanho branco e o estanho cinza também, tá? Então, só para fazer uma anotação, não sabia que o estanho formava alótropos, então, eu também não sabia que o ferro, por exemplo, formava alótropos. Então, é só para vocês verem alguma informação, ler alguma informação sobre isso, sobre o estanho,
né, utilizado aí na engenharia de materiais. Então, essa questão diz respeito àquilo de que diferentes isótopos podem formar diferente. Exatamente. É porque, na verdade, isótopos são o mesmo elemento, são o mesmo elemento com massas diferentes. E quando tu vai olhar na tabela periódica, qual deles é o que está na tabela periódica? A gente tem que saber que, que o que está na tabela periódica é o elemento daquele número atômico e a massa é uma média ponderada, ou seja, aquele mesmo elemento pode formar diferentes alótropos, sim. Eu acho que essa era o que da questão. Tanto um quanto o outro, né? Porque todos eles são válidos. É que mesmo tendo percentual na natureza, a gente sabe que na tabela periódica a massa é mais próximo daquele que existe em maior percentual na natureza, mas a gente leva em consideração todos. Então, todos os diferentes isótopos podem apresentar diferentes alótropos, sim. Tá? Não na sua fórmula molecular, no caso dos metais, mas na sua estrutura cristalina, que é a geometria, né, o desenho dele. Tá? A número 6 já estava aqui porque eu acho que eu respondi para alguém, pessoal, e deixei já o gabarito aqui pronto. Então, diz aqui, ó, dentre as espécies químicas abaixo, assinale aquela que o número de elétrons é igual ao número de nêutrons. Então, eu calculei o número de elétrons de todos. Se tem um cátion, perde. Então, tinha um próton, perde um, não tem elétrons. Quando o átomo é neutro, então eu tenho... Aí tinha que olhar na tabela periódica, por isso vocês procuraram uma tabela periódica. O número atômico do... Opa, não é 12, o número atômico do carbono é 6. Como é que a pessoa não me disse? O número atômico do carbono é 6. Então, eu tenho 12, 13 menos 6. Eu tenho 7. Tá, então, aqui eu só aplico a formulazinha A igual a P, não, N igual a A menos P. Formulazinha da estrutura atômica aqui também, tá? Então, eu tenho o número de elétrons, que é igual ao número atômico, e aí eu coloco aqui a formulazinha, calculo o número de nêutrons para todos e o número de elétrons para todos. Vou só conferir aqui. O oxigênio, o número atômico é 8, ganha 2, fica com 10, 16 menos 8 dá 8. O neônio, o número atômico é 10, fica com 10 elétrons porque o átomo é neutro. E o número de nêutrons é 11, e então só pode ser a letra E. Eu vou marcar aqui em vermelho. Marquei a de cima em vermelho, marquei. Porque eu tenho 17, é o número atômico do cloro. Claro que tinha que olhar na tabela periódica de novo, né? Então, 17 ganha 1, fica com 18, 35 menos 17 tem 18, tá? Então, aqui eu tenho um número de elétrons igual ao número de nêutrons, uma questão fácil. De que ano era essa? Essa era uma questão de 2006, pessoal da URGS, tá? Questão de modelos atômicos, essa número 7, pessoal, era de 2001, bem antiga, da URGS também, tá? Ele pergunta aqui, ó, fala da moda atual das crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figurinhas apresentam em sua composição uma substância de sulfeto de zinco, né? O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia e saltam para níveis de energia mais externos, né? No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Quem é que propôs essa característica? Pode ser explicada por qual modelo atômico? Então, nós temos o modelo de Dalton, que não diz muita coisa, né? Tem muito mais pergunta do que respostas. O modelo de Thomson,
que foi a descoberta do elétron. Lavoisier, que é a lei das proporções utilizadas para Dalton propor o modelo, né? Lavoisier não tem modelo atômico. Rutherford, que foi o experimento da lâmina de ouro, que ele usou sulfeto de zinco, né, para enxergar se as partículas alfa atravessavam na lâmina de ouro. Mas quem explica os saltos quânticos e a liberação de energia em forma de luz é o modelo de Bohr, uma questão bem tranquila. Esse poema eu tirei, pessoal, da Universidade Federal de Goiás, tá? Ele fala aqui pudim de passas, que é Thompson, campo de futebol, que ele traz o exemplo do Rutherford, né, que faz a analogia do campo, a bolinha fica no núcleo e o campo, né, seria a eletrosfera. Bolinhas se chocando, modelo de Dalton, né? Sistema solar aqui, ó, sistema solar, modelo de Rutherford, tá? Então, aqui ele só faz uma analogia. Então, ele queria que essa metáfora representasse quais modelos atômicos. Então, na realidade, Prost e Lavoisier foram as bases do experimento de Dalton. Então, não tem a ver com experimentos. Mas, ó, falei de Dalton, das bolinhas se chocando, do sistema solar e do pudim de passas. Então, essa era bem fácil. Era a letra A. Quer dizer, no meu entendimento, né? Olha, aspectos de conteúdos da cinética química. Nada a ver com cinética. Então tá, vamos lá. Pessoal, acho que foi essa aqui que deu problema, né, de gabarito, eu acho a 9. Não sei se foi essa, agora não me lembro. Considerando a posição dos elementos na tabela periódica e as tendências representadas por suas propriedades periódicas. Então, um átomo de halogênio do quarto período, então o halogênio do quarto período apresenta menor energia de ionização de que um átomo... Não. Por quê, pessoal? Um halogênio, ele tem maior energia de ionização que um calcogênio, porque a energia de ionização cresce para o hélio, tá? Então, não é a A. Metal alcalino terroso do terceiro período apresenta menor raio que um metal do quinto período do mesmo grupo. Então, ó, ele está no mesmo grupo. Conforme aumenta o número de camadas, aumenta o tamanho do átomo. Então, esse aqui, por exemplo, tem 3 camadas. E esse aqui tem 5 camadas. Então, é a letra B a minha resposta certa. Sim, um alcalino terroso do terceiro período, ele tem raio menor, porque o raio dele, ele tem 3 níveis. E esse aqui tem 5 níveis, então ele é maior mesmo. Então, a resposta certa é a letra B, e eu acho que essa é que teve... Não sei se foi essa, agora já me esqueci. Mas no meu gabarito estava a B mesmo. Não sei se foi essa, pois é. Que pena. Nesse segundo simulado que eu mandei, eu fiz uma observação que eu tive problema de gabarito. Daí eu mandei assim, segue as questões do simulado referente ao livro 2 e quero fazer uma observação que no meu outro simulado houve alteração no gabarito. Então, né, só para daqui a pouco ter um cuidado maior, às vezes pode acontecer, né, mas é ruim. Deixa eu ver que horas... Tá, ok, não, tá em tempo. Dava até para olhar, ó. Um átomo de gás nobre do segundo período tem maior raio que um gás nobre do sexto? Claro que não, né? Um átomo de ametal do grupo 14 é mais eletronegativo que um ametal do grupo 16? Não, porque a eletronegatividade cresce para o grupo 17, tá? Enfim, eu acho que essa questão... tinha que saber bem as propriedades periódicas. A questão de número 10. Então, de que ano era essa questão, a 9? A 9 era de 2010, gente. Essa questão aqui era de 2010. E a questão 10 também era de 2010, tá? Então, tinha essas duas. Tinham mais questões da prova de 2010, mas, enfim. Essa também era de 2010. Falava de modelos atômicos. Tinha que associar o cientista, a fundamentação e a estrutura.
Então, Dalton, fluido homogêneo quase esférico de carga positiva, ó, nem tinha elétrons no modelo de Dalton. E outro, experimentos com raios catódicos. Experimentos com raios catódicos é Crookes, é modelo de Thomson, então não é a A. Niels Bohr, leis ponderais. As leis ponderais definidas por Proust no estudo das reações químicas, onde Dalton usou para elaborar o seu modelo. Não tinha, então, tipo, não é leis ponderais. Os elétrons movimentam-se em torno do núcleo positivo, em órbitas específicas, níveis energéticos, aqui, tudo bem, a estrutura atômica, mas as leis ponderais não era a fundamentação do modelo de Bohr, tá? Rutherford, experimento envolvendo o fenômeno da radioatividade. Ó, ele usou o polônio, que é um elemento radioativo, né, para bombardear uma fina lâmina de ouro. Os átomos constituídos por um núcleo central muito pequeno em relação ao seu tamanho. Deve ser essa a resposta. O átomo constituído por um núcleo central positivo muito pequeno em relação ao tamanho total do átomo, porém com grande massa, ao redor do qual obtinham os elétrons com carga. É a letra C. Essa aqui é a letra C. Mas vamos olhar as outras, ó. Joseph Thomson. Princípio da teoria da mecânica quântica. Não, a mecânica quântica é o modelo atômico atual. Partículas minúsculas indivisíveis denominadas átomos. Demócrito, filósofo. Então, realmente, era aquela lá, porque Demócrito não fez experimentos de condução de corrente elétrica em meia aquosa. Mas eu vou perguntar para vocês, quem fez, pessoal, de quem é essa fundamentação teórica? Experimento sobre condução de corrente elétrica em meio aquoso. De quem é essa fundamentação teórica? A gente viu. Ei. Opa, como é que aumentou? Pessoal, quem fez os experimentos sobre condução de corrente elétrica em meio aquoso? Esqueceram? Poxa, foi uma das últimas matérias que a gente viu. Bah, e a gente viu bastante coisa ainda, a gente ficou bastante tempo nela. Arrhenius, isso mesmo, pessoal, foi a teoria de Arrhenius. Escreveu. É deixa eu ver como é que. Eu não sei escrever nesse chat. Arrhenius. Assim, ó. Mas não tem problema, eu podia ter liberado o microfone de Arrhenius. É a teoria de Arrhenius, não tem nada a ver com modelos atômicos. Olha aqui, pessoal, escrevi no negócio. Deu. Tá, continuando ali. Então, conceito de ácidos e bases, começou com a teoria de Arrhenius ali. Número 11, então, vamos lá. Também uma questão da URGS de 2002, bem antiga. Sobre o elemento X que está localizado no grupo 14, no quarto período da tabela periódica. Quem é esse elemento? Estanho. Olhando aqui. E um elemento T com 3 prótons a mais. Então, 50 e... deixa eu pegar a tabela. 50 e... Vou pegar uma tabela que eu não tenho tabela na mão, gente. Tem aí uma tabela na mão, já me digam quem é. Eu não sei cadê a tabela aqui. Como é que uma professora de química não tem um quadro na sua sala da tabela periódica? Dificuldade de achar uma tabela no livro. Aqui. Então, grupo 14 no quarto período. É o germânio. É o germânio. Não é o ântimo, é o germânio.
E o elemento T com 3 prótons a mais. 1, 2... É o bromo, tá? Então, é o germânio, o bromo. E um elemento Y do mesmo grupo que o X, mas com um nível de energia a mais. Então, é o germânio e o estanho. Então, é germânio, bromo e o estanho, tá? O elemento T, que é o bromo, é o mais eletronegativo? Sim, verdadeiro. O elemento Y tem raio maior que o X. O Y é o estanho e o X é o germânio. Sim. E o elemento X apresenta maior energia de ionização que o Y. Opa, não, só um pouquinho. O elemento Y tem raio menor. Não, não tem raio menor. Isso, é. Ó, o Y vem depois. Só deixa eu colocar aqui porque eu não posso me perder. É o germânio, o bromo e o SN. Então, o Y é esse aqui, né? Ele tem raio menor, não, é falso. Ele tem raio maior porque ele está mais embaixo. Ele tem um nível a mais. Então, essa tá errada. Tá, muito obrigada. Isso, é. E o elemento X é o germânio e o estanho está aqui embaixo dele, ó. É bom para escrever, ele é assim, ó. É assim, SN. Ele está assim, né? E esse aqui está bem mais para lá, na tabela periódica, olhando a posição. Então, a 1 é verdadeira. A 2 é falsa. Ah, então tem que ver a 3 mesmo. O X, que é o germânio, apresenta maior energia de ionização que o Y, que é esse. Sim, porque a energia de ionização cresce de baixo para cima. Então, 1 e 3. Calma, você tem que desenhar aqui para ficar mais fácil. Para não se perder sem ter a tabela na mão, fica difícil, tá? Mas é só para não se atrapalhar. Então, a 11 é C. E a 11 era de 2002, como eu tinha falado. 12. Vou descer aqui para ficar mais fácil de olhar. Olha aqui, pessoal, sobre as aplicações de alguns metais. O que dá para saber de cara, eu acho? Que vocês saberiam o mercúrio de cara, né? Que é o termômetro. Eu acho que o mercúrio. Outro que talvez vocês soubessem, opa, assim, de cara, é o filamento das lâmpadas, que a gente fala que é de tungstênio, né? Então, a gente já mais ou menos vê assim. Ai, mas que droga. Tá? Então, a gente já sabe mais. Ah, outra coisa, fiação elétrica. Fiação elétrica é feita de quê? Ah, espelhos, moedas, joalherias, né? Acho que esse aqui era fácil também. Será que a gente consegue já marcar uma alternativa mesmo sem ver as demais aplicações? Então, a terceira é o mercúrio. É o número 2. Então, não pode ser a A, não pode ser a B. Ó, só pode ser uma dessas duas. Eu estou olhando só o mercúrio. E o tungstênio é o 4. Então, só pode ser a letra D. E a gente nem viu o resto, ó. Até olhei demais. A prata dava para ver. Ah, não, mas a prata estava no 3 aqui também. E o cobre, então, fiação elétrica 1, tá aqui. E o 5, cobertura protetora de artefatos de ferro. Talvez seria mais difícil de vocês saberem. E o que é o estanho? Não, o estanho, que é cobertura. Ah, isso aqui, ó, que é usado na construção. Ah, tem as variedades alotrópicas do estanho que vale a pena dar uma olhadinha. Não sei por que eu vou salvar aqui para eu não perder. A 13 eu também resolvi. Daí eu deixei aqui ela pronta já. Considerando os 3 elementos químicos. A 13 é da URGS? A 12, pessoal, a 12 e a 13 eram questões de 2003, tá, da URGS. Então, ó,
tinha a distribuição eletrônica em níveis. Então, eu somei e descobri que esse aqui é o sódio, esse aqui é o germânio e esse aqui é o criptônio. E aí, com base na distribuição e nas propriedades periódicas, ele quer o que é incorreto. Então, os três se localizam no mesmo período, sim, porque todos eles têm 4 camadas eletrônicas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, é verdadeira. Y é o mais eletronegativo deles. O Y é o mais eletronegativo deles. A eletronegatividade cresce para o flúor. Lembrando que eletronegatividade não se aplica a gás nobre. Então, é verdadeira a B. O elemento X apresenta seus elétrons distribuídos em 4 níveis de energia. K, L, M, N. Sim, verdadeiro. 1, 2, 3, 4. Na letra D, o elemento Z, que é o criptônio, apresenta o maior potencial. Sim, verdadeiro também. Por quê? Porque o potencial de ionização cresce para o hélio. Então, os gases nobres têm os maiores valores de potenciais de ionização. Então, só pode ser a letra E, a nossa alternativa incorreta. Os 3 elementos apresentam a mesma afinidade eletrônica. Falso, porque a afinidade eletrônica cresce da direita para a esquerda. Tá? E eles estão no mesmo período, então eles têm diferentes afinidades eletrônicas. Tá? Eu acho que a questão era tranquila. A questão de número 14 era da URGS de 2015. Tá? Um aficionado do seriado The Big Bang Theory, aquele, né? Não sei, eu nunca assisti, mas tudo bem. Assisti vagamente alguns episódios. Que tem como um dos principais bordões a palavra bazinga, né? Comprou uma camiseta alusiva e aí utilizou o bário, o zinco e o galho, tá? Em relação aos elementos, considere a afirmação abaixo. O zinco apresenta raio atômico maior que o bário. Falso, né? Porque o bário é o metal alcalino terroso e o raio cresce da direita para a esquerda. Então, o zinco apresenta raio maior que o bário. Falso. Então, a primeira é falsa. Então, eu vou eliminar A e vou eliminar A e a E. Número atômico do zinco é 30, eu acho. Sim. 30 perde 2, fica com 28. O galho é 31. Perde 3, fica com 28. Então, 31, 30, 20, é verdadeira. A 2 é verdadeira. Então, já elimino a C, mas vou ter que olhar a 3. Muito difícil a gente não ter que olhar uma na URGS. O bário é o elemento que apresenta o menor potencial de ionização. O potencial de ionização cresce para o hélio. O bário é o que está mais longe. Então, é verdadeiro. 2 e 3 é verdadeiro. Tinha bastante coisa de propriedades periódicas aí. 15. Também tinha feito essa aqui. Pessoal, a 15 eu peguei da Universidade Federal do Ceará, né? Porque é muito difícil cair subníveis assim para nós na URGS, mas como a gente estava no nosso módulo, né? Eu achei melhor colocar aqui. Então, eu tenho que fazer a distribuição do ferro de 26. Se eu pegar o ferro e fazer a distribuição de 26, eu vou fazer assim, ó, 2, 4, 6, 18, 26. Exatamente esse aqui, ó. Ai, não consigo copiar. Ai, que pena. Mas é essa distribuição aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Eu vou colocar aqui porque daí já fica pronto esse gabarito. Se eu tiver que postar, eu já posto com um gabarito para vocês, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Opa! Qual ficou a 14 mesmo? Deixa eu ver. D. Ficou a D porque eles são isoeletrônicos e o bário apresenta o menor potencial de ionização. De nada, querido. 4S2. Ai, olha onde é que eu estou escrevendo 4S2.
4s2, 3d6 para fechar 26. Então, eu venho aqui, coloco o subscrito, pego o pincelzinho e venho aqui, ó. Ó. Ok. Ops. Tá? Tá aqui, ó. 2, 4, 6, 18, 26. Esse aqui é a distribuição do átomo neutro, tá? Do 26. Só que ele quer assim, ó. O íon ferroso e o íon férrico apresentam configurações eletrônicas corretas para as duas espécies catiônicas. Pessoal, quando eu retiro os elétrons, eu tenho que retirar da última camada. Então, eu tenho que tirar o 4s2 para o Fe mais 2. Então, tá aqui, ó. Quando eu tirar o 4s2, vai ficar 3p6, 3d6. Então, ó, na letra C, o Fe é assim. Para tirar o mais 3, eu vou ter que tirar os 2 daqui e mais um daqui. Então, ficou a letra C. Lembrando que a gente tem que tirar os elétrons da última camada. E essa aqui é a nossa última camada. Eu não posso simplesmente tirar do subnível mais energético, tá? Então, a número 15 só tinha que lembrar que a distribuição, fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro, e se tiver que tirar um elétron, tira do 4s2. Se tiver que tirar 2 elétrons, tira os 2 do 4s2. Elimina a camada de número 4, porque ela é a última. Se tiver que tirar mais do que a última camada apresenta, tu tira a última camada, aí sim tu vai para o subnível mais energético. Tá? Então, é a letra C. Daí eu vou deixar aqui o gabarito. Deixa eu só subir aqui, porque eu acho que ficou muito pequenininho. Ah, mas é porque eu subi aqui, né? Que a questão estava assim. Aí. Estamos acabando, então. Pessoal, a questão de número 16 é uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina de 2014, tá? Ele fala, a questão fala aqui, ó, da Marie Curie, né? Polonesa que se tornou um dos nomes mais importantes da ciência, tá? Ela foi a primeira mulher a receber o Nobel, né? Primeira mulher a conseguir essa façanha. E aí, pessoal, sobre pela descoberta do polônio e do rádio, tá? Então, ele falava disso. Sobre os elementos citados, quais eram os elementos citados? O polônio e o rádio. Deixei em destaque ali. Sobre os elementos citados, é correto afirmar que, nas condições ambientes, são gasosos. Não, né? Tanto o polônio quanto o rádio são sólidos. São sólidos. Metais, são sólidos. Não pergunta se é metal ou não. O raio atômico do rádio é maior do que o polônio, embora ambos apresentem 6 camadas eletrônicas. Deixa eu ver, o polônio tem 6 camadas mesmo. Tem. E o rádio... E quem é o outro? Quem é o outro? O raio atômico do rádio, mas o rádio não tem 6, tá falso. O raio atômico do rádio é maior que o do polônio, mas eles não têm 6 camadas, tá? Então não é a B. É que eu achei que era essa, mas não. Não são gases nobres, né? São classificados como elementos representativos. O polônio, pessoal, termina em P1, P2, P3, em P4. O polônio termina em P4. E o rádio termina em S2. Então, é a letra D, verdadeira. Tá? São representativos, todos os elementos representativos terminam em SP, são os extremos da tabela periódica. Canto direito e canto esquerdo. Ambos apresentam subnível C, não. Não, porque o rádio está no 7º período. E o polônio está lá no outro bloco, no bloco P. Tá, ok. Questão de número 16. Oi. Como é que a senhora falou dos extremos da tabela? Olha só, tu não vai acreditar, mas deu uma... A tua voz saiu que nem robô e eu não entendi nada do que tu falou. A senhora falou sobre os extremos da tabela. Isso.
SP seria os É que alcalinos e os... o grupo 1 e o 2, metais alcalinos e alcalinos terrosos, terminam em S1 e S2, representativos. Depois, os extremos da tabela periódica do grupo 13 em diante. O grupo 13, 14, 15, 16 e 17 e 18 terminam em P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, por isso que eu sabia que o polônio terminava em P4, entendeu? Então, os extremos da tabela periódica são os elementos representativos terminados em SP. Ah, tá. Entendi. Obrigadão. De nada. 17 era a questão mais recente, questão de 2018, né? Vocês já devem ter feito em algum momento ela, deveriam ter feito já, talvez até o ano passado. Então, na coluna da direita, nós temos a classificação dos elementos. Aí era uma barbada, né, pessoal? Quem usou a tabela colorida e com nome, né? Mas, enfim. Metal alcalino, potássio. Então, metal alcalino, potássio começa com 2 aqui, né? Começa com 2. Depois, um halogênio, o bromo, aqui 4. Não sei se já consigo responder a questão. Não, não consigo responder ainda. A pessoa tem toque, tem que botar um embaixo do outro. Alcalino terroso, 1, porque o magnésio é um metal alcalino terroso. E aí eu acho que agora a gente já consegue responder. 241, letra B. Tá? E metal de transição é o paládio número 3, porque esse aqui é um gás nobre e não tinha alternativa para o gás nobre. E a última, pessoal, eu tirei da CAF, né? Eu deixei a resposta porque alguém também já tinha me perguntado. Olha só, num cristal de NaCl, a menor distância entre os núcleos do íon Na+, e Cl-, então ele deu a distância internuclear, 2,76 angstroms. E a distância entre os íons cloretos, 3,60. Opa, olha aqui, ó. Vocês tinham isso na prova de vocês? Vocês conseguiram fazer essa questão? Vocês não se deram conta que está trocado ali, ó? Acho que fui eu que me passei. Vocês não se deram conta, pessoal? Tinha alguma coisa assim? Vocês conseguiram fazer essa? Estava invertido, estava 3,26 aqui, 3,62 aqui. Mas deu para fazer? Bom. Teria que ter usado aqui, ó, porque como é que tu vai fazer para descobrir, pessoal, o raio do sódio? Então, pega a distância internuclear do cloro, divide por 2, e aí tu vai achar 181 angstroms para o cloro. Diminuindo 276 menos o 181, que é o raio do cloro, tu acha o raio do sódio, que é 0,95, letra B também, que eu não consigo, ó, coisar aqui, letra B. Tá ok? E aqui tá o gabarito corretinho das questões todas. Tá certo, pessoal? Era isso o nosso simulado. Agora esperem para o próximo. Só que ficou comprido, né? Ficou meio compridinho mesmo. Mas eu vou confirmar então aí, pessoal, como é que vai ficar para liberação dessa... Se depois da correção já posso liberar, já vou liberar para vocês assim, do jeito que eu deixei corrigido já para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, sim, tenham aproveitado. Tá, coloco sim. Eu acho que talvez seja liberado depois da correção, mas não faria sentido mesmo, né? Tinha que ser sempre, tinha que ser antes. Mas eu vou mandar uma mensagem agora para a Michelle e já vejo isso aí mesmo. Tá? Até para saber se eu já posso, eu mesmo, mandar o simulado para vocês ali no grupo. Pode deixar comigo. Tá bom, gente? Obrigada pela participação, pela atenção. Bom resto de semana. Tomara que vocês
gostem do simulado da próxima semana também, né? Eu já fiz referente ao livro 2, a gente terminou o livro 2, né? Mas eu fiz 13 questões dessa vez, tá? Fiz 13 questões. E aí, talvez o Paulo Silva não faça... Se ele fizer 10, vocês vão ficar com 23 questões. Se ele fizer umas 11 ou 12 aí, para vocês ficarem com 25 e ser assim... Não dá para fazer também poucas questões de muito tempo, né? Até para vocês se testarem quanto ao tempo. Eu acho, pelo menos. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Um bom resto de semana. Tchau, tchau, gente. Um abração, querido.